Olá, pessoa mágica! Bem-vindo a mais um mini curso. E nesse mini curso nós vamos falar um pouquinho sobre algo que todos nós vamos precisar, não só em 2025, mas a vida toda. Talvez você esteja ciente de algumas notícias que têm pipocado aí, especialmente nesse início de ano. E eu acho que uma notícia que me chamou muito a atenção foi a questão da mulher que envenenou um bolo e matou um monte de gente, ameaçou a vida de praticamente da família toda, incluindo crianças e idosos. E aí você fica assim, né? Gente, que é isso? Como isso é possível? E você vai pensando, né, em todas as situações em que você poderia ter se dado muitíssimo mal, mas que felizmente você pôde escapar, que você pôde encontrar uma saída que às vezes vinha com uma dose de sorte para não cair numa situação que ameaçasse a sua integridade ou física ou financeira. Você escapou de um golpe, ou você escapou de um acidente, ou você sofreu um acidente, mas não se machucou tanto quanto deveria. Eu lembro de um caso de uma mulher que, por algum motivo, ela resolveu pular eu acho que era do quinto ou sexto andar. E ela foi ela foi amparada pelos fios que foram levando até o final, até o chão, onde ela desceu e saiu andando. E outras pessoas, como o caso daquela mulher que eu nunca esqueci, já tem muitos anos isso, que estava andando em Paris e tropeçou no próprio salto alto e quebrou o pescoço e morreu. Então, você fica assim, caraca, como pode as pessoas elas escaparem de certas coisas e outras pessoas não conseguem? Bom, eu acredito muito que é claro, sim, pode haver muito karma envolvido, mas eu acredito muito que nós, cuidando da nossa espiritualidade, cuidando da nossa própria energia, nós ganhamos uma proteção extra, uma proteção que vai nos ajudar a passar por esses riscos, né? Passar por esses perigos que são inerentes. Ed, é porque hoje o mundo está muito violento. Meu amigo, houve algum momento deste planeta em que o mundo não foi violento? Sempre foi violento, sempre houve violência, sempre teve uma tribo atacando o outro, os vikings saqueando vilarejo. É questão que agora a gente tem uma consciência de que isso é errado. A gente entendeu que bater com o tacape na cabeça do seu amiguinho não é uma coisa legal. A gente entendeu que nós devemos preservar a vida uns dos outros. E quando isso vai na direção oposta, a gente fica chocado. O que eu acredito que é uma coisa boa, porque o fato da gente estar chocado com certas coisas que acontecem faz com que mostre que nós, como sociedade, estamos evoluindo, estamos com passo de formiga e sem vontade, como já dizia a música, mas estamos evoluindo, tá? Então, eu queria lembrar você a importância de sempre fazer os seus trabalhos espirituais, não importa de que religião você seja, tá? A menos que você seja ateu, e aí o seu trabalho espiritual está muito na sua atitude, que é fazer o bem. Tem muito ateu, né? Pessoas que, olha, eu sou agnóstico, não acredito em nada, não faço nada, não sigo nenhuma religião específica, não tenho um caminho espiritual específico, mas é uma pessoa que pratica o bem como uma filosofia, uma coisa que é do dia a dia dela, uma coisa que é da natureza dela. E isso, per se, já vai protegê-la, já vai atrair a simpatia de muitos espíritos que vão estar ali ajudando, porque você tem que entender que, independente do que essas pessoas acreditam ou não, existe sim um mundo invisível, existem seres invisíveis e eles estão atentos às nossas ações, atitudes e às vezes até pensamentos. E aí eles podem tomar o nosso partido ou não. Eu lembro de uma coisa que o Chico Xavier costumava fazer. Ele levava garrafinhas de água quando viajava e sanduíches. E ele dava para as pessoas na estrada. E aí perguntaram por que ele fazia isso. Além da própria caridade em si, né, que já é uma coisa muito bonita, ele explicou que era para também agradar e ter a simpatia dos espíritos andarilhos, dos espíritos que acompanhavam as pessoas, dos espíritos que tomavam conta das estradas e que, vendo isso, tinham simpatia por ele e passavam a proteger o caminho dele, permitindo que ele chegasse em segurança em todos os lugares. Eu achei aquilo fantástico, porque isso é magia pura, né, gente? E se você for encontrar várias tradições da sua avó, dos seus
do seu avô, dos seus pais, da própria cultura que a gente tem, ela vem da simpatia do invisível, de você ganhar a simpatia, de você mostrar, porque quando você é uma pessoa que busca fazer o bem, que busca ser uma pessoa que quer o melhor para todo mundo, os espíritos de luz tendem a gostar de você. É natural, tá? Porque semelhante atrai semelhante. E aí eles vão ajudar você onde você estiver, fazendo o que quer que você esteja fazendo. E eu acho isso muito bonito porque também vai te proteger de pessoas que, como eu falei, não são tão legais. Mas Ed, e se a minha religião, por exemplo, não permite que eu acenda uma vela? Então você não vai acender a vela, a menos que você realmente não se sinta mais completo na sua religião e você queira buscar algo mais. Mas a princípio você vai fazer o que estiver dentro do seu alcance. Você vai acender o seu incenso. Ah, eu não posso acender o incenso. Você vai orar, você vai visualizar, você vai fazer o que estiver dentro do seu alcance e o que estiver em sintonia com a sua natureza, tá? Dentro da minha experiência, eu gosto muito de trabalhar com a magia. Eu gosto muito de trabalhar com elementos e instrumentos que são canais energéticos para que eu consiga resultados melhores. Isso me ajuda não só a ancorar minha energia aonde eu desejo, como também me ajuda a passar por esses portais, a acessar essas dimensões que para mim são mais difíceis sem instrumento nenhum. Ah, Ed, mas você consegue fazer uma magia sem instrumento nenhum, sem nada, sem uma vela? Consigo, e não é tão difícil hoje em dia para mim. Já foi, porque eu não tinha tanta experiência. Hoje é até fácil. Ah, então por que você continua utilizando uma vela, um incenso, um caldeirão, uma varinha, uma espada? Como eu falei, porque eu me sinto bem, porque faz sentido para mim, porque facilita o meu trabalho, porque eu gosto. Então, é uma questão muito pessoal. Cada um vai utilizar os instrumentos que deseja. E, já que a gente falou agora de instrumento, deixa eu falar bem rapidinho o que a gente fala de instrumento. Um dos instrumentos que eu considero mais polêmicos, porque nem todo mundo tem e nem todo mundo deveria ter, é a espada. Eu amo espada, sempre gostei, sempre tive espada mágica e hoje eu tenho basicamente uma, né, que é a minha espada principal, as outras se foram no incêndio, e a espada ela vem com uma carga mágica muito poderosa. Então, se você quiser ter uma espada, você tem que pensar muito bem antes, porque ela também vem com uma responsabilidade. Mas se você não quiser, não tem problema. Você tem o atame, que nada mais é que uma daga. E essa daga mágica, encantadinha, bonitinha, ela vai servir como uma defesa maravilhosa, além de um instrumento fantástico para você também limpar as cracas da tua energia. Então, vamos até separar aqui: limpeza, proteção e defesa. São 3 coisas diferentes, mas são 3 coisas que vão te ajudar a vida toda. Não só para você como pessoa, mas para o seu carro, para os seus pets, para a sua família, para a sua casa. Porque você sempre precisa dessas 3 coisas: limpeza, proteção e defesa. A limpeza para retirar todas as coisas que estão bloqueando o seu caminho, bloqueando a sua energia, pesando na tua energia ou na energia da sua casa, do seu carro. A proteção para te proteger depois disso, para fazer uma espécie de selamento para que energias invasoras não invadam mais uma vez o teu ambiente. E a defesa, quando você já foi atacado, você já sofreu a carga negativa e você precisa devolver ou direcionar aquela energia para outro lugar, seja de volta ao remetente, seja para o universo. Então você precisa defender, ou seja, você já recebeu a carga, você está só devolvendo. E a gente vai falar disso, gente, e muito mais nesse curso, que é o mini curso de proteção e defesa, para você ficar bem preparado e aprender alguns truques energéticos e truques mesmo de magia para que você possa se defender e se proteger e limpar a sua energia, porque isso pode ser a diferença entre você viver um período muito complicado da tua vida, por uma coisa que às vezes você nem sabe como começou, e viver uma vida confortável, uma vida mais tranquila, uma vida com a cabeça, né, que você consegue descansar no travesseiro sem ser atormentado por pesadelos, por ataques espirituais e tudo mais. Então nós vamos falar disso nas próximas aulas. Se você quiser, a gente vai falar até de algumas técnicas um pouquinho mais avançadas para você se defender. Mas aí eu preciso que você deixe nos comentários se você quer. Eu quero que você deixe nos comentários também qual seria o seu principal interesse: limpeza, proteção
ou defesa. E na defesa inclui-se a quebra, que a quebra é quando você sofreu uma magia negativa e ela vai poder atrapalhar muito a tua vida, tá? Ah, Ed, mas por que as pessoas fazem isso? É possível? É possível, incluindo, as pessoas ligam direto às religiões de matriz africana, mas não se engane, tá? Tem muita gente do meio, outros meios religiosos, incluindo o evangélico, incluindo o católico, que praticam sim uma magia negativa e às vezes elas não sabem. Quer um exemplo? Um leitor meu me mandou na época, eu não sei se foi carta ou e-mail, acho que foi e-mail. Foi e-mail, já era nesse século, sabe? E ele contou uma história aterradora em que ele era homossexual e ele sempre teve muito conflito com a mãe dele, que era de uma religião. Eu não lembro se ela era católica ou evangélica, eu não lembro, tá? Mas era uma dessas, era uma religião cristã e ela era muito ferrenha que ele seguisse essa religião também. Mas ele simplesmente não ouviu esse chamado, ele não sentiu isso, ele tentou, mas ele não se sentia bem e ele acabou buscando outras formas de praticar a espiritualidade dele. E aí ele conseguiu fazer isso pela magia, né? Pela Wicca, ele me acompanhava e fazendo os rituais que ele aprendia nas revistinhas, que ele aprendia, já tinha vídeo na época, que aprendia dos meus vídeos, ele foi prosperando na vida dele e foi também resolvendo na cabeça dele essa questão que ele tinha com a mãe dele, que a mãe dele era muito conflituosa por causa dessa questão de religião, de queimar os livros dele, de jogar tudo fora, de dizer que ele tinha que ir para a igreja porque ele ia ser castigado, aquela coisa toda. E ela era, como eu falei, não só conflituosa, mas extremamente agressiva, ameaçava muito, era bem complicada a situação. Até que ele conseguiu trabalhar isso dentro dele, porque, como eu falei em algum outro vídeo, você não tem como mudar o outro, tá? Não existe isso. Você muda a si mesmo e o seu reflexo pode ou não mudar o outro. Geralmente muda, porque a forma com que você se relaciona tem a ver com como você age, como você se sente. Então ele mudou a vida dele, né, internamente, e seguiu a vida dele, saiu de casa, achou um companheiro, era um super feliz, achou um super emprego, ganhava muito bem, montou a casa dele, ou seja, ele estava prosperando dentro do que ele acreditava. Ah, Ed, você está falando então que a magia é o caminho para prosperar? Não, eu estou falando que não existe um caminho melhor do que o seu. Se o seu caminho é a magia, então esse é o melhor caminho para você, não importa o que os outros digam. Então era o caminho dele e ele estava muito feliz. Até que ele começou a ter alguns pequenos problemas e por algum motivo ele voltou para casa, para o antigo quarto dele, e aí ele foi pegar algumas coisas e ele descobriu uma magia, não era bem uma magia, mas era uma carta num bonequinho, ou seja, uma magia que a mãe dele tinha feito. E essa carta dizia que ele tinha que ter tudo de ruim, que ele tinha que ter doença, que ele tinha que ter miséria, que ele tinha que ter separação, solidão, sofrer, que ele tinha que ter muito sofrimento para que ele compreendesse que apenas Jesus é o caminho e assim ele encontrasse o caminho para a verdadeira redenção. Isso estava escrito e com requintes de crueldade, as coisas que ela desejava para o próprio filho. E ele ficou muito chocado com isso, muito chocado. Claro, quem não ficaria, né? E quando ele falou isso pra mim, eu também fiquei muito chocada, mas não exatamente surpresa, porque as pessoas, elas são capazes de tudo quando elas querem controlar o outro, e no caso era o caso da mãe dele. E aí você fala, mas a mãe dele era oficialmente ruim, era uma pessoa má. Eu não sei dizer, eu não a conhecia, eu não faço ideia. Pode ser que ela fosse uma pessoa muito legal com os outros, pode ser uma pessoa que de repente adotava gatinhos na rua e ajudava as pessoas, mas com ele ela tinha essa relação muito, muito complicada e a tentativa dela de fazer o que ela achava que era o melhor para ele, que era salvar a alma dele, era algo que estava comprometendo a segurança dele e a alma dela, porque quando você faz tanto mal assim para alguém, você está também caindo em pecado, não importa em que você acredite. É uma lei simples da ação e reação. Então, a gente infelizmente tem que lidar com essas situações. Seria ótimo se nós vivêssemos num mundo em que todos são legais, todos compreendessem, todos fossem empáticos, mas às vezes não é o que acontece, então a gente lida com isso da melhor maneira que a gente pode. Então, eu vou deixar aqui o meu recado para você se proteger. É um ano que a gente já viu que começou assim, complicado, né, com famílias sendo desfeitas, com acidentes de avião, e como eu falei, tem previsões um pouco complicadas para 2025,
com a regência de Gabriel, nós temos coisas muito boas, mas nós temos a contraparte, que são os acidentes com água contaminada, com, não sei se de tsunami, mas enchentes com certeza. Então, a gente vai ter que se preparar espiritualmente para se proteger, tá? Porque, às vezes, é o que faz a diferença. Você se protege e você sai daquela situação que poderia ser até fatal para você ou para os seus. Então, vamos trabalhar bastante essa parte de proteção, porque ela nunca foi tão necessária, tá bom? Então, fica ligado, nas próximas 2 aulas eu vou dar várias dicas. Muitas dessas coisas você vai conseguir fazer fácil e você vai perceber o resultado, que é a proteção não só sua, mas, como eu falei, da sua casa, dos seus bens, do seu carro, dos seus caminhos, dos seus pets e até da sua família, tá bom? Um super beijo e não esquece de deixar aqui nos comentários qual é a sua preferência: limpeza, proteção, defesa ou quebra. Tem também quebra de maldição, que é uma outra história, tá? Mas a gente fala disso numa outra aula, mas me diz aí o que você prefere. Um super beijo e até a próxima aula, e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa de proteção urgente. Beijo! Tchau!